Amém, irmãos, amém. Na família paraense aí, o pai da família, ele ganhou 2 anos consecutivos o maior prato na ceia de Ano Novo. Foi ele que ganhou. A paz, queridos, tudo bem? Eu acho que não tem como a gente não ficar animado, né, com a igreja do Senhor, por essas coisas que Deus faz. O pastor Joelson não está aqui, né? Ele até falou para mim assim: puxa, não vou te ouvir. Eu falei: também não vou ouvir o senhor. Mas essa semana, a minha esposa, sempre quando chega em casa, a gente se fala à noite, e ela sempre falando um relatório: amor, foi tremendo, foi. E o coração da gente arde, né? Não tem jeito, né? A gente que é rato de igreja, né? Mas a gente sabe que Deus... E às vezes bate aquela coisa, né? Oh, Senhor, podia estar lá e tal, tudo mais. Mas Deus vai falando com a gente assim, ao longo do dia, ao longo do tempo, né? E a gente ouve testemunho como esses, anima, né? Eu nunca gosto de dizer que foi uma semana ruim. Para o crente não existe uma semana ruim. Para o crente existe uma semana de teste, né? Deus testa a gente todo dia, né? Eu estava falando com a minha esposa, mudou o tempo, né? Eu tive que ir a Friburgo de manhã cedo na segunda-feira, esqueci o casaco, cheguei, ele estava um frio miserável. Eu falei: Jesus, me ajuda, que é isso? Aí eu saí de Friburgo 8 horas da noite, parti para São Paulo. Quando eu fui para o segundo ônibus, que frio, eu falei: meu Deus, eu só estou com uma camisa, Jesus, tem misericórdia. Irmãos, o que me sobrou foi numa parada comprar uma manta de dog, de cachorro, irmão, que não tinha grande. Eu não consegui comprar leito cama, então não me deram um travesseiro, nenhuma coisa. Foi o que me salvou. E eu cheguei 7 horas da manhã em São Paulo, só Deus. Aí eu fiquei imaginando, e quando eu fui estudar esse texto, e Deus falou comigo, eu falei: olha, o pastor Joelson foi feliz, o Espírito Santo foi feliz ele falar com ele desse texto, não só do texto. Quando você viaja nesses 4 capítulos de Colossenses, você vê, cara, como o apóstolo Paulo conseguia essas proezas, né? Como ele conseguia essas proezas, ele preso, ter a preocupação com a igreja. E eu fiquei imaginando e vendo do texto, eu olhei a nossa igreja, é a igreja Oásis, é a nossa igreja, é uma igreja que ela é solidificada na palavra, ela cresce na palavra, os milagres acontecem, é uma igreja que a gente, no tempo que nós temos de vida, não vemos meninices na igreja, não vemos ninguém subindo nesse púlpito, né? Obviamente que o pastor Jaso tem essa preocupação, subindo no púlpito dessa igreja, trazendo outros ensinamentos a não ser o que a gente recebe, o alimento que a gente recebe aqui, né? Toda semana. E uma coisa que me chamou muito, mas muita atenção, antes de chegarmos ao texto que foi escolhido, logo no primeiro capítulo, no capítulo 2, olha o que Paulo vai dizer. Olha o texto que ele vai dizer assim, ó: gostaria, pois, que soubesses qual grande luta venho mantendo por vós. Olha, a luta de Paulo, ele não estava avisando ele. Olha, por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Irmãos, pararam para pensar nisso? O apóstolo Paulo estava dizendo que ele estava com uma grande luta. Primeiro, para receber de Deus uma palavra, para escrever essa carta, para uma igreja que estava solidificada, que na verdade ali, eram 3 cidades que eram perto uma das outras, que é Pafras, ele era posso considerar o bispo daquela redondeza, né? Que era Colossos, Laodiceia e Hierápolis. E ele quer escrever, né? Quer primeiro dizer como a igreja está. Olha só, a preocupação de Paulo: ele está lá na cadeia, está preso, está vendo, chega a ele a notícia de como a igreja, agora também ele quer orientar a igreja dos riscos que podem acontecer, e nós também vivemos esse risco. Mas o mais importante que eu vi aqui, ele diz o seguinte, que ele estava orando por aqueles que ele nunca viu face a face. Olha só a percepção espiritual
da graça de Deus na vida de um homem que ele era perseguidor dos cristãos. E agora ele mede tempo, ele sofre, ele deixa de dormir. O momento que ele está escrevendo, estava na prisão, ele podia estar ali, eu estou preso por causa do Evangelho, estou aqui impossibilitado de fazer aquilo, de avançar um pouco mais, porque estou preso por causa do Evangelho. Não, ele não coloca nem a prisão no texto, ele só coloca o seguinte: olha, tem uma grande luta dentro de mim, porque eu estou preocupado, estou orando, estou clamando, pedindo ajuda ao Espírito Santo para uma igreja que está solidificada. Eu preciso escrever para vocês, e eu tenho preocupação por aqueles que eu não vi, nunca vi. Estou orando por vocês, mas orando para quê? Que isso é uma lição que nós precisamos ter como cristãos. Nós precisamos viver isso todos os dias, porque nós temos, não sei quantos apartamentos tem por andar num prédio que tem acima de nós. Imagine se cada um de nós fosse agora um apóstolo Paulo. Não estamos presos, estamos soltos e vivemos pela graça de Deus. Imagine se todos nós escolhêssemos dentro de cada andar um apartamento, orasse por aquela família que nós não conhecemos. Ou nós não acreditamos que o Espírito Santo de Deus, ele é poderoso o suficiente para entrar e agir, não só aqui, mas em qualquer lugar. Porque eu gosto muito de dizer isso: nós que limitamos a ação e o poder do Espírito Santo, a explosão que ele é dentro de nós, nós que contemos isso. Ele quer agir. Agora ele quer agir através da nossa fé e o poder da palavra. Amém. O poder da palavra. Por que Paulo tem essa preocupação? Olha, ele vai dizer no versículo 4 do capítulo 2: assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínio falazes. Qual é a tradução dessa palavra? Falazes. A melhor tradução que eu vi para esta palavra é uma mentira muito bem contada que se torna verdade. É alguém que vai chegar sutilmente, ou com uma nova doutrina, ou com uma coisa do seu pensamento, que vai levar as pessoas a acreditarem que existe Deus e o Espírito Santo naquelas ações. E o apóstolo Paulo queria orientar a igreja de Colossos, que estava solidificada. Ele vai dizer: pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco. Mas como, gente? Como que, se ele estava dizendo que no corpo ele não está, mas no espírito está? Porque se o Espírito que está em mim está em ti, diz que nós somos, o que é que nós somos? E somos um, e somos filhos de Deus. Você entende? Você entende que começou a abranger, a abrir? Se eu tenho uma outra igreja aqui na rua que professa a mesma palavra, está crescendo solidificada, não conheço os membros nem o pastor, mas se nós começarmos a sofrer e ter o sentimento da graça de Deus, que precisamos crescer em pessoas sendo salvas, e eles também, o mesmo Espírito lá age aqui, e o que age aqui, age lá. E o crescimento sempre será para a glória de Deus, para a graça de Deus, para o reino de Deus. Para o reino de Deus. A mesma coisa se estiver para onde? Para dentro da nossa casa, para dentro do nosso lar, para dentro da nossa família. Aí Paulo vai entrar dizendo: alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Base de tudo. Base de tudo. Irmãos, não há nada que nós não possamos fazer se Cristo for a nossa base. Sabe por quê? É o que tinha essa igreja. Porque todo e qualquer tipo de sofrimento que
que porventura venha sobre nós, nós nunca vamos dar legalidade disso para o diabo. Nunca. Sabe por quê? Porque às vezes nós queremos viver a graça de Deus, a Bíblia, a sua palavra, mas esquecemos que o nosso mestre, ele sofreu por nossa causa. Por que eu não posso sofrer por causa do seu reino? Por que eu não posso ser provado? A minha fé não pode ser provada por ele, para demonstrar realmente se estou solidificado nele, se eu estou vivendo segundo a sua palavra, e se realmente o que eu professo em minha oração, tu és o meu mestre, tu és o meu Senhor. E se ele diz para mim, é o que Paulo está alertando para esta igreja. Então, se o Cristo chegar a mim hoje e diz: és meu servo? Então estou te convidando a fazer uma caminhada leve comigo no deserto. Vamos? Não leva nada não, tá? Deixa a água aí. Você confia em mim? Aí Paulo entra no texto. O desejo, olha o título do texto: o desejo de Paulo pelo progresso espiritual dos Colossenses. Ele pede que leia essa carta também na Odisseia, mas eu não vi nenhum caminho pedindo que leia essa carta também em Herápolis. Aí ele vai dizer: ora, como recebeste Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Irmãos, não tem como a gente usufruir completamente de toda a vontade. Olha só, não estou falando de bênçãos, estou falando de vontade, totalmente da vontade de Deus nas nossas vidas, se nós não buscarmos uma conversão diária. Como conversão diária? Porque se nós desligarmos um pouquinho, irmãos, nós somos inclinados a, infelizmente, tomar decisões que vai trazer fragilidade na nossa vida espiritual. Vai. Se eu não levanto e apresento o meu dia ao meu Senhor, eu estou dando um espaço. Se eu não entendo que aquele dia acordei, apresentei o Senhor, tinha tudo para dar certo, em algum momento algumas coisas deram errado, eu vou dizer que Deus não está olhando para mim. Eu abri uma brecha. Se eu sinto uma grande vontade de, como eu gostaria de ter ido aos 12 dias, estado naquele lugar, mas eu tenho que estar atento à voz do Espírito Santo falando para mim: legal, você gostaria, mas não é o que eu queria para este momento. Aí o que me alenta é que eu ouvi a voz do meu Senhor. Então quer dizer, o meu Senhor está comigo. Não é a presença dos 12 dias, mas é o desejo. É o desejo. É o desejo de estar entre os irmãos, enraizados em Cristo, firmeza espiritual. Raiz fala de profundidade, não de aparência. Pode botar a imagem para mim da árvore? Pode, beleza. Aqui nós estamos vendo fluir alguma coisa. Aqui as raízes, algumas estão por fora, mas se olharmos, eu me lembro quando criança, meu pai foi tirar uma amendoeira de frente da casa, cortar a amendoeira em um dia. Ela tinha para lá uns 5 metros. Um dia para cortar ela, uma semana para arrancar a raiz, de tão profunda que era. E ela era profunda, quem teve amendoeira em casa sabe. Quando não tem mais para onde ir, ela começa a levantar. E levanta tudo, irmão. Viga, pode ser dessa largura, levanta tudo, racha a casa, não faz. Tivemos que cortar uma semana e teve que colocar querosene e fogo e deixar queimando ali. Nós não tínhamos noção da profundidade daquela raiz. Então, raizados não é o que você faz aparentemente, não é o que você demonstra, não é o que você veste, não é a forma que você fala. O que vai mostrar
quem é você na visão do nosso mestre, em que você está enraizado. Amém. É superficialmente? Irmãos, ela começa a crescer para baixo para dar estabilidade, depois ela vai para cima. Uma árvore só permanece de pé porque suas raízes estão escondidas, mas bem firmadas. Não basta frequentar a igreja, é preciso ter comunhão com Cristo. Eu fico pensando, eu ainda não vou em nenhuma igreja onde eu estou, até mesmo porque o tempo não dá. Se eu não tirar o meu tempo, por muitas das vezes, não é no apartamento quando eu vou, é o dia inteiro. Quando eu vejo que as coisas estão saindo, porque nós achamos. Eu falei uma coisa uma vez, há pouco tempo, eu disse: eu sou uma pessoa que eu não gosto de sentir que as coisas estão saindo do meu controle. Não gosto. Sou sanguíneo. Não gosto. Não gosto. Não gosto de acordar e ter surpresas. Não gosto de planejar e as coisas saírem do meu planejamento. Não gosto. Até que Deus diz para mim: não é teu. O dia não é teu. Então, se a minha raiz está aprofundada, eu preciso entender que eu preciso ter comunhão com Ele, para lidar com as surpresas que eu terei durante o dia. Quem não cria raízes na palavra, cai diante das provações. Vai cair. Sabe por quê? A sua fé não é suficiente para acreditar de que tudo está no controle de Deus. Não vai. Não vai. A primeira coisa que você pensa, primeiro, é murmurar diante dele. E quando você encontra qualquer um dos pastores, você diz: pastor, por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu isso? Lhe faltou fé suficiente e comunhão para entender que não é da forma que você quer. Paulo estava preso. Ele disse: olha, eu estou sofrendo porque eu gostaria de estar entre vocês, mas eu não posso. Mas o que eu faço? Eu estou orando, eu estou clamando, vou escrever o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Não posso estar, mas sei que o Espírito Santo de Deus vai estar com vocês, firmando, solidificando, não deixando que ninguém vos engane. Amém. É isso. E é nessa hora que você vai ligar de madrugada, à noite, a TV, vai ouvir uma palavra que não é do seu pastor, dizendo para você fazer alguma coisa, que você vai apagar tudo que lhe foi ensinado, que o Espírito Santo lhe falou nesta casa. Esta palavra é para a igreja, e é para a igreja local. Você vai apagar e você vai acreditar. Você não vai orar, você vai começar a viajar no Instagram, e por você procurar aquelas pessoas, elas vão começar a aparecer constantemente para vocês. Olha, se você está no momento que lhe faltou a fé, você está sem esperança, acesse aí embaixo no curso de 6 semanas, que vai te ensinar a como você obter mais fé, viver vitoriosamente. É verdade. R$29,90. E você jogou fora o que o homem de Deus, pelas madrugadas, pelas noites, lendo, estudando, telefone tocando, sem tempo
para chegar aqui e trazer uma palavra. Que palavra maravilhosa, que palavra que encheu meu coração, mas a aplicação de você é zero, porque se você aplicasse, você não ia cair nesses enganos. É o que Paulo vai dizer. Primeiro ponto, enraizados. Crente forte não é o que aparece mais, é o que está mais enraizado em Jesus. Edificados nele, crescimento. Olha, Paulo fala agora sobre raiz, agora ele vai falar sobre edificação, construção. Ele vai dizer, nele enradicados, edificados e confirmados na fé. Paulo muda a figura de uma árvore para uma construção. Isso, pois, mostra que a fé é o processo de crescimento diário. Hoje eu posso precisar de uma fé para uma coisa. Essa semana, liguei para minha esposa, me ajuda em oração. Uma coisa aconteceu com meu filho, eu fui para o dia seguinte para o jejum. Eu falei, vou para o jejum. Bati para o jejum, falei com ela, vamos orar. Vamos. Eu precisava da fé daquele dia. Para aquele dia. Para aquele dia. Estiquei o jejum até 15 horas. Eu precisava. E no outro dia, a resposta chegou. Então era para aquele dia. Agora eu preciso da fé para aquele dia, para que solidifique aquilo que eu pedi ao Senhor e afaste o inimigo, distancie o inimigo, expulse o inimigo, porque a autoridade que veio sobre mim não foi pela distância, foi pelo poder e a fé. Eu disse em nome de Jesus. Eu não estou lá, mas o Espírito de Deus que está em mim não tocará naquele que eu apresentei diante do altar de Deus. E Deus ouviu a oração, mudou. Então eu saio no enraizado, agora eu mudo a situação, vou para o concreto agora. Eu preciso usar o concreto. Eu poderia, pastor Jason me ajuda, pastor Pedro me ajuda. Não, eu fui revestido de uma autoridade. A partir do momento que eu fui escolhido, e ainda que eu não queria, o Senhor chegou a hora, é agora. Então agora eu preciso fazer uso dessa autoridade. Cristo é o fundamento. A vida cristã precisa de disciplina espiritual. Precisa. Como eu gostaria dessa hora estar descansando, dormindo. E vou dizer para vocês, Deus muitas das vezes não me deixa dormir. Não me deixa. Por quê? Eu não posso cochilar em nenhum momento. Não sei ainda o porquê do real e do propósito, mas Ele sabe o que está preparado para mim. E Ele sabe que o inimigo sabe que Ele está preparando algo grande. E Ele sabe que o que vai acontecer na minha vida, na vida da minha família, vai abalar o inferno. Amém. Deus está nos construindo, ajustando e fortalecendo. Querido, não bota na conta do diabo não. É Deus ajustando. É Deus ajustando. Ele é o mestre da obra. Vai chegar lá para Não está certo. Se fizer aí, na hora que começar a levantar, vai rachar. Não, bota mais concreto, bota mais tijolo, bota mais ferro, Ele está. Isso tudo, irmão, move, dói. Obrigado. Dói. Aí às vezes você está achando, meu Deus, o que está acontecendo? Jesus, o que está acontecendo? Vamos dar um exemplo da família. Vieram para cá, o pai vai para ali, e é crente, vai para cá. Quem vai olhar assim o inimigo agindo? Agiu porque deu lugar. Mas quando Deus decidiu, eu falei, agora é comigo. Vou começar a ajustar agora. Traz um, aperta o outro, arrocha para o outro, puxa para cá.
que eles não falaram tudo. Pode ter certeza, no dia que ele, de repente, numa noitada que ele estava lá, achando que estava divertindo, o próprio inimigo chegou, está fazendo o que aqui, rapaz? Não é o seu lugar. Ajustes. Não tenha medo dos ajustes de Deus. Eles são necessários. Eles são necessários. A igreja Oásis tem se tornado uma igreja forte da palavra, porque os seus membros têm deixado ser ajustados pelo Senhor. Tenho certeza que muitas das coisas não chegam para o pastor da igreja, mas Deus está trabalhando ali, no individual de cada um, porque Ele vai precisar que nós multipliquemos a fé, a confiança, a solidificação que nós temos da palavra para outras pessoas. As pessoas vão ter que crescer aqui dentro, não só baseada na palavra que ele recebe do púlpito, vai ter que crescer baseada na palavra e na sua vida. É na sua vida. Você fica imaginando Colossos, como é que Colossos estava firmada? A graça de Deus, o amor. Era a igreja da palavra, era a igreja da comunhão. Quem parar de crescer, começa a enfraquecer. Pare, vamos embora, não deixa. Está quente, o sol está batendo, está chovendo, mas vamos embora. Cresce, 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 cresce. Confirmados na fé, estabilidade doutrinária. Ser confirmado é ser estável, seguro e firme. Senhor, não sei o que está acontecendo, Tu ainda não me falou nada, mas a minha esperança está em Ti. Aí o dia seguinte piorou. Meu Deus, eu vi um filme esses dias de um pastor, um filme recente, estava vendo, como me chamou a atenção. A igreja expulsou o pastor num carro velho foi para um lugar, chegou lá, ele estava orando, Senhor, furou o pneu, o que está acontecendo, Deus? Pá! Relâmpago, a chuva, ele começou, Deus. Aí o filho chegou, pai, tem um step, não vendi ontem para botar o combustível. Sangue de Cristo tem poder. Só piorava, irmão, só piorava. Chegou na cidade, deram uma igreja para... Que igreja, meu irmão? Que igreja? Não estava igual a nossa quando ele chegou aqui, não, mas estava ruim. Mas Deus trabalhou na fé daquele homem. E foi uma história real. Trabalhou na vida dele, e através da fé do filho dele, Deus fez ele crescer. Não se deixe levar por qualquer doutrina. Conhecer a palavra protege o engano. Crente maduro não vive de emoção, vive de convicção. Amém. Qual a sua convicção? Qual a sua convicção? Qual a sua convicção? Irmão, eu entrevisto pessoas o tempo todo. E eu mudei minha estratégia de entrevistar. Mudei, não dá. Hoje o mercado de trabalho está difícil. A pergunta que eu faço: por que eu quero te contratar? Por que eu te contrato? Por quê? Me diz. Fala para mim. O que você tem que vai me motivar a contratar você? A pagar você X. O que? Fala para mim. A pessoa... Está no currículo. Tá bom. Aguarde. Bem, qual é a minha convicção? Já falei para vocês e repito. Os meus patrões dizem: cara, para um pouco. Você sai daqui e viaja para ali. É igreja. Quando ele falou igreja, eu falei: não mexe nisso não. Não mexe nisso não. Rapaz, final de semana igreja, descansa. Eu falei: rapaz, vou falar para vocês, o meu sucesso aqui é por causa de 2 dias lá.
É por causa de um domingo lá. Não é porque a semana toda aqui não, é por causa de um domingo lá. Por isso é meu sucesso. Se eu não for lá dizer para ele qual é a minha motivação, porque quando eu precisei foi ele que abriu essa porta, e eu falei para ele, foi ele que me enviou para cá. Foi ele que me enviou para cá. Vocês acham que eu acordo todo dia e tenho uma ideia mirabolante para fazer vocês terem dinheiro e sucesso? Não, ele me dá o pão de cada dia. Ele diz, faz isso hoje, faz aqui não, esse aqui não chama não, esse aqui não contrata não, esse aqui não, esse tem ficha suja, quando vai puxar uma capivara, meu Deus, sangue de Jesus tem poder. O Espírito fala. Crente maduro não vive de emoção, vive de convicção. Se eu chegar para vocês agora, não sou crente, eu pergunto para vocês, qual é a sua convicção no Evangelho de ser crente? Se o pastor Jaso tivesse aqui, ele ia responder isso. Se o fulano tivesse aqui, ele ia dar uma boa resposta nisso. Se você não está apto, se você tem a desculpa que está tímido, a hora já foi. Mude. Deus quer colocar pessoas diante de você, não é do pastor não. Não é só do pastor não, quer colocar pessoas diante de vocês, e vocês têm que estar convictos do que está dentro e para quem vocês vivem. Se vocês não tiverem essa convicção, desculpe dizer para vocês, vocês não almejam o céu. Ok? Como foi instruído fidelidade à palavra? Paulo lembra que eles já haviam recebido o ensino correto. Deus nos chama para buscar novidades, mas para viver a verdade. O Evangelho não muda, transforma. Não transformou você? Não transformaram vocês? Transforma. E o mais importante, obediência é prova de maturidade espiritual. Não concordo, isso aí não é comigo. Lá naquela igreja não existia isso. Por isso que Paulo escreveu a eles, porque eles iam na íntegra, porque eles eram uma igreja que tinham a palavra. Não é ouvir, mas é praticar melhor. Praticar melhor. Chegando ao final, pastor, graças a Deus, crescendo em ações de graça, a coisa mais importante que eu vi, irmãos, nesses textos, olha o que ele vai dizer: nele, radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Sabe o que é crescer de ação de graças? É acordar no dia seguinte no teu pão de cada dia, sentar à mesa, né, pastor Erickson? Sentar à mesa e dizer: Senhor, te dou graças pelo pão de cada dia. Qual pão? É a fé do sobrenatural. Ser grato, maturidade cristã, é não saber. E a gente não sabe qual é o amanhã, o dia da manhã, né, pastor Jasso? A gente não sabe qual é o dia da manhã. Mas eu agradeci pelo dia que terminei nele. Glória a Deus. E nenhum mal bateu à minha porta. E eu levanto no dia seguinte e disse: Senhor, obrigado, porque eu não sei como será o dia, mas Ele está no seu controle. Maturidade é isso, é entender todas as tempestades, os ventos fortes. Eu passei por uma dessas essa semana lá em São Paulo, meu irmão, nunca tinha visto. Sangue de Cristo tem poder. Que tempestade! E eu olhei e eu falei: será que Deus está nisso? E Ele está. Ele está.
Ele está no vento forte que está soprando sobre você. Glória a Deus. Não se esqueçam que no dia que o vento e o mar estava revolto, Ele estava no mar. Ele não estava na praia, Ele estava no mar. Ele estava com os discípulos. Ele estava dormindo, mas Ele estava lá. Mas agora Ele não dorme mais. Ele está dizendo para cada um de nós esta noite: eu estou com vocês nesse vento forte. Eu estou. Você perguntou a Ele: Senhor, Tu está nisto? Ele está te respondendo agora: eu estou. Quem é grato reconhece a graça de Deus. A gratidão fortalece a fé. Um coração grato glorifica a Deus em todas as circunstâncias. A gratidão é a língua de quem confia em Deus. Você confia em Deus? Hoje Ele está te dando a oportunidade para você pedir perdão a Ele, porque você duvidou de que Ele estava com você. Hoje Ele está te dando essa oportunidade, e a partir disso você vai ver, não no teu tempo, mas no tempo do Senhor, o que Ele está, não é vai, está fazendo. Ele quer entrar, mas você está empurrando a porta. Sai de trás da porta, deixa Ele entrar. E concluindo, a raiz da nossa fé é Cristo. O crescimento acontece nele, a firmeza vem da palavra, e a expressão da maturidade é a gratidão. Deus os abençoe ricamente. Rapidinho. Quando olhar para outubro é o melhor mês do ano, irmãos. É hoje, outubro. Escolheu o dia certo, 10, né? Esse ano eu vou fazer 8 anos de casado. Oh, glória! Minha fé não está firmada nas coisas que Podemos ficar de pé. Eu aprendi te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém. Dele vem o sim e o amém. somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se jurado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não o adoro. Eu não adoro pelo que Ele faz. Eu não adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der,
continua sendo Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Amém. Glória a Deus. É para enraizados, irmãos. Você está ouvindo isso a semana inteira. Enquanto você ouve, as raízes vão longe da vista dos homens, vai se intrometendo pela terra, tirando do solo os sais minerais, tudo que a planta precisa. Você está crescendo. Você está crescendo. Diga para o seu irmão, você está crescendo. Vamos orar? Vontade de ficar louvando ao Senhor, né? Mas nós vamos orar por esses pedidos que estão aqui pelo mês de outubro. Quem mais faz aniversário em outubro? Olha só, quanta gente em outubro. Meu Deus do céu. Outubro, mês abençoado, né? Em outubro tem outra campanha que se faz, o que é outubro rosa, né? É a luta contra câncer de mama. E você tem a chance de fazer como elas estão fazendo, trazer o seu pedido e colocar aqui, para que a gente possa orar, em nome de Jesus. Todos os pastores com suas mãos abençoadas, os ministros. Olha... A gente é apto para colocar. Não sei se o cadeado está aí, está ainda. Está aberto. É contigo. Então pode trazer. Aí, Vitória. Vitória, Vitória. Vamos clamar de nosso querido irmão Wander que ore, e a gente vai estar concordando esses pedidos. Amém. Sua história que está sendo mudada através da oração, através dos pedidos que foram colocados aqui. Vamos clamar ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, Pai querido, nós estamos aqui mais uma vez, Senhor. Nós não estamos em um ajuntamento de pessoas, nós não estamos aqui num sábado à noite, Senhor meu Deus, porque nós não temos outras coisas para fazer, não. Nós estamos aqui por um propósito, Senhor. São 12 dias de clamor para 12 meses do Teu favor sobre as nossas vidas, ó Pai. E quando falo sobre nossas vidas, eu falo sobre todas as áreas das nossas vidas, ó Pai. Pegamos, Senhor meu Deus, nesses 12 dias que nós estamos aqui, as chaves que nós temos nas nossas mãos e transferimos para Ti, Senhor, e colocamos nas Tuas mãos, porque o Senhor sabe as portas que serão abertas, as portas que serão fechadas, as portas que serão derrubadas, as portas que serão levantadas, e tudo isso enraizado, firmado, edificado e transbordando no Senhor, Pai. Então nós cremos no Teu agir, nós declaramos profeticamente o Teu agir sobre todas as áreas das nossas vidas e entregamos, Senhor meu Deus, em um ato profético colocado dentro desta urna, Senhor meu Deus, aquilo que o Senhor já liberou nos céus, ó Pai, e nós cremos, Senhor, que a abundância do Senhor virá. Nós cremos, Senhor meu Deus, que aquilo que está transformado para ruim será transformado para melhor. Aquilo que não tem jeito aos olhos humanos terá jeito aos olhos da fé, porque virá das Tuas mãos a solução e a direção correta, Pai querido. Então nós declaramos, Senhor meu Deus, o Teu favor sobre todos nós em nome de Jesus, e não abrimos mão de declarar que só o Senhor é Deus, que só o Senhor tem o poder de agir, que só o Senhor tem o poder de mudar situações, e nós cremos ao findar de 2026, nós iremos ter testemunhos não só no final, mas ao longo de 2026 inteiro do Teu favor sobre as nossas vidas. Então nós declaramos unissonamente que só o Senhor é Deus, e Deus proverá tudo que é necessário
necessário nas nossas vidas, em nome de Jesus, e que toda a igreja diga fortemente: amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu te fazer um convite. Nós temos na nossa cafeteria uns brownies maravilhosos que chegaram agora há pouco, tortinhas daquelas, sabe, que você nem percebe o doce da torta. O organismo percebe, mas você não percebe. E é um momentinho de comunhão, se você pode, e é uma maneira de você também ajudar a obra a crescer e gastar tempo com o seu irmão. Então, nós vamos sair agora, mas você não vai sair sem cumprimentar seu irmão, que você saia na bênção do Senhor, debaixo do favor do Senhor. Amanhã, 9h30, temos escola bíblica, 9h30, escola bíblica, e depois, às 11 horas, nós temos um grande culto. Vamos estar falando do segundo princípio. Estamos ensinando sobre prosperar nesse ano de 2026. Amanhã eu vou te ensinar um princípio que talvez você vai regalar os olhos e dizer: como é que eu não vi isso antes? Para que você prospere esse ano. Amanhã às 9h30 escola bíblica e às 11 grande culto. Deus abençoe e vão na paz do Senhor.